estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História, quarto e quinto ano. Eu sou a professora de vocês, Camila Barbosa, e a partir de agora nós teremos uma aula sobre as grandes navegações. Lembrando de separar todo o teu material, caderno, lápis, caneta, borracha, e ir anotando os pontos principais da aula de hoje. Vem comigo! Vamos relembrar o contexto histórico das grandes navegações. Nós já vimos que o comércio, ele marca a história da humanidade. O crescimento e a consolidação das atividades comerciais torna-se bastante lucrativa. E a concorrência comercial impulsiona mercadores de diversos países a vender e comprar produtos de lugares mais distantes. Então vamos saber um pouco sobre essas grandes navegações. As grandes navegações foi o nome dado às viagens que os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, fizeram entre 1400 e 1600. Uma nova rota marítima. Até o século XV, o comércio marítimo entre Europa e Ásia era feito pelo mar Mediterrâneo. Os mercadores árabes e italianos, eles traziam tecidos, pedras preciosas, especiarias e etc. Eles traziam essas mercadorias da África e das Índias, como chamavam os europeus na época, e vendiam na Europa por altos valores. Então os europeus, visando esse comércio altamente lucrativo, decidiram estabelecer uma nova rota marítima para chegar até as Índias. Então, prestem bem atenção aqui na sua tela a esse mapa. Coloquei aí simbolizando duas caravelas, né? Uma de Portugal e a outra da Espanha. Ambos países queriam descobrir qual era esse caminho para chegar até as Índias. Tudo bem? Então, eles estavam aqui querendo disputar, né? Para ver quem iria chegar primeiro. Foi mais ou menos assim. Então, eles não podiam ir pelo mar Mediterrâneo, porque não tinha condição de chegar até as Índias. Então, eles tiveram que criar novas estratégias, novas rotas. Vamos entender um pouco mais. Quais eram os interesses dos europeus? Busca de riquezas, como especiarias e metais preciosos, tapetes, seda e artigos de luxo, conquistas de novas terras, né, as colônias, e a expansão do cristianismo. Então, esses eram os interesses dos europeus naquela época. Então, por que as especiarias elas eram tão cobiçadas a ponto dos europeus enfrentarem tantos perigos? Especiarias como canela, cravo, gengibre, baunilha, pimenta, noz moscada, cânfora, etc. Tudo isso era utilizado para conservar e temperar alimentos. Serviam também para fazer remédios e perfumes. Então, buscar essas especiarias dava muito dinheiro, portanto, valia a pena enfrentar todos esses perigos. Então, preste atenção aqui, pessoal. Como foi que eles fizeram para chegar até as Índias? A solução era navegar pelo Oceano Atlântico, mas existiam perigos a serem enfrentados. Existiam os perigos imaginários e os perigos reais. Um desses perigos imaginários era o seguinte: eles acreditavam que a Terra era plana, como vocês estão vendo na imagem. Eles acreditavam que a Terra tinha esse formato aqui, e que, de certa forma, o oceano ele iria terminar em um abismo sem fim. Isso mesmo. Então, era um dos medos que eles tinham. Então, presta atenção aqui, pessoal. Presta bem atenção aqui. A Terra, ela não é plana. A Terra tem esse formato aqui. A Terra, ela é geóide, tá certo? Então, quando vocês estiverem conversando no seu ambiente familiar e com os seus amigos, e vocês escutarem algo sobre isso, vocês já sabem que ela não é plana, tá certo? Ela tem esse formato esférico.
Tudo bem até aí? Então, naquela época, os grandes navegadores acreditavam também que os oceanos eles eram povoados por monstros e serpentes marinhas. Então, eles achavam que iria encontrar tudo isso aqui no meio das viagens. Olha só. Então, vamos falar sobre os reais perigos dessas viagens. Acompanhe aqui comigo. Primeiro, o risco de se perder no mar, porque eles até então não sabiam todos os caminhos, todas as rotas. Então, havia sim esse risco de se perder no mar. Fome e sede nos navios. Como essas viagens elas eram muito longas, eles não tinham como armazenar muito alimento e muita água durante todo o percurso. Então, eles tinham medo, sim, de morrer de fome e de sede. Doenças contagiosas. Naquela época existiam várias doenças que ainda não existia a cura. Tempestades também, eles tinham medo de enfrentar tempestades. E o principal, eles tinham medo de naufragar, porque eles não sabiam o que iriam encontrar pela frente. Então, esses foram os reais perigos dessas viagens. Então, vamos falar sobre Portugal, que foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. Vamos saber os fatores que contribuíram para isso. Primeiro, a posição geográfica do país. Em segundo lugar, pessoas ricas, aliadas ao rei e dispostas a investir no comércio marítimo. Ou seja, as pessoas que tinham muito dinheiro naquela época estavam dispostas a investir o seu dinheiro nessas grandes navegações. E Portugal também, eles tinham técnicas e conhecimentos como bússola, astrolábio, mapas e caravelas, que naquela época eram as embarcações mais velozes. E também em Portugal, eles tinham uma escola de navegação, que era a Escola de Sagres. Então, todos esses fatores contribuíram para que Portugal fosse o primeiro país a se lançar nessas grandes navegações. Vamos saber um pouco sobre os instrumentos de navegação. O astrolábio, como eu acabei de falar, era um círculo que indicava a altura dos astros acima do horizonte. Vamos falar também sobre a caravela. Era uma embarcação muito resistente que conseguia atravessar os oceanos. Ela utilizava uma vela latina que possibilitava a navegação mesmo em direção contrária à do vento. Tecnologia na produção de mapas evoluiu muito no período das grandes navegações. Eles começaram a aprimorar os mapas que eles produziam. Temos também a bússola, que é um invento chinês, que usa o campo magnético da Terra para encontrar o norte. Então vamos compreender um pouco como esses grandes navegadores fizeram. Primeiro, o navegador Pedro Álvares Cabral, com a proposta portuguesa. Ciclo oriental das navegações. Ele queria chegar até as Índias navegando pelo Oriente, contornando a África, até então desconhecida. Portanto, no ano de 1500, mais precisamente 22 de abril, a frota chegou ao local que depois seria chamado de Brasil. Então, Cabral apontou na atual cidade de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Preste atenção, pessoal, que essa informação é muito importante. Muitos livros, muitos historiadores falavam à época que o Brasil, Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil. O Brasil ele jamais foi descoberto, e sim invadido pelos portugueses, tá certo? Porque aqui no Brasil já existiam os grupos indígenas que habitavam o nosso território. Então, não existe essa informação de que o Brasil ele foi descoberto. O Brasil ele foi invadido. Tudo bem até aí? Continuando. Vamos saber a rota percorrida por Cabral. Presta bem atenção aqui na sua tela. Esse barquinho que está lá em Lisboa, em Portugal, ele percorreu o Oceano Atlântico e chegou em Porto Seguro, aqui no Brasil, lá no estado da Bahia. Então, quando Cabral chegou na Bahia, ele achou que tinha chegado às Índias, mas ainda não tinha chegado. Então, ele percorreu, contornou a África até a cidade de Mombasa
E da África, ele seguiu para a Índia, onde chegou na cidade de Calicut. Então, finalmente, ele chegou nas Índias. Percebam aí nessa tela a chegada de Cabral ao Brasil. É uma tela de Oscar Pereira da Silva, que se chama Desembarque de Cabral. Então, aos olhos desse artista, foi dessa forma que Cabral chegou aqui no nosso Brasil. Povos nativos e os portugueses. Quando os portugueses encontraram os nativos, eles ofereceram a eles chapéus, colares e crucifixo, como faziam na África Ocidental. Em troca, receberam dos indígenas cocares, arcos e flechas. Então, alguns tripulantes retornaram para Portugal, enquanto outros permaneceram aqui no Brasil e os demais seguiram, para terminar o percurso que era chegar nas Índias. Vamos saber agora a proposta espanhola do navegador Cristóvão Colombo. Ele queria fazer justamente o inverso, o ciclo ocidental das navegações. Ele queria chegar às Índias navegando em sentido contrário pelo ocidente, isto é, dando a volta ao mundo. Então, no ano de 1492, Colombo, o navegador financiado pela rainha da Espanha, chega à América navegando para o oeste. Olha aí na sua tela a rota feita por Colombo. Ele saiu de lá com a sua equipe, com a sua embarcação, lá da Espanha, e chegou na América Central. E também achou que tinha chegado às Índias. Então, essa foi a primeira rota feita por Cristóvão Colombo. Então, antes da chegada de Colombo, o território americano já era habitado por povos nativos. Então, essa tela também, essa representação da chegada de Colombo no território americano, na América Central. Os espanhóis navegaram pelo Oceano Atlântico e desembarcaram em uma ilha batizada por eles de San Salvador, que é a atual América Central. Então, Colombo ele comandou mais 3 viagens à Nova Terra, sempre supondo ser as Índias. Ele achava que de fato tinha chegado às Índias. E ele morreu sem saber que havia descoberto outro continente, Então, ele, de tanto lutar para chegar até as Índias, ele só conseguiu chegar até a América Central. Chegou a hora do nosso desafio. Vocês vão imaginar, Imagine que você é um viajante dos anos 1500 e que vai para um novo lugar. Você vai escrever uma pequena carta. Você vai pegar seu caderno e vai escrever uma pequena carta contando a um amigo ou alguma amiga que ficou no seu país de origem como foi a sua viagem. Não esqueça, você tem que escolher o destino, para onde você vai, quem vai com você e como é o lugar visitado. Então, pessoal, chegamos ao fim a mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a nossa aula de hoje, muita informação relevante, e encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!